Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo e no episódio de hoje eu quero compartilhar com vocês o resumo do livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Na verdade, é o resumo do livro que eu utilizei para estudar inglês, sabe? Eu aprendi muita coisa legal ali e eu gostaria de compartilhar com vocês porque eu acho que pode ajudar vocês também. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal no YouTube, no nosso podcast, seja muito bem-vindo. Aqui nós produzimos conteúdos específicos para estrangeiros que estão aprendendo português. Então, se você é novo no nosso canal no YouTube, se inscreva agora e ative as notificações para que você possa ser notificado e avisado sempre dos próximos episódios também, tá bom? Normalmente, eu e a Letícia, minha esposa, nós produzimos muitas conversas, diálogos reais, essa é a proposta. Mas às vezes eu faço episódios solos, como esse, por exemplo, tá bom? Espero que você goste do nosso canal, espero que você goste do nosso podcast. E sinta-se à vontade para deixar a sua pergunta, o seu comentário, a sua dúvida sobre português, sobre o Brasil, enfim. Antes da gente começar a falar sobre o livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, eu quero também deixar para vocês aqui alguns convites e avisos, tá bom? O primeiro convite é para que você possa participar dos nossos episódios ao vivo, todos os sábados às 4h04 da tarde. Eu e a Letícia, nós estamos gravando, produzindo um episódio ao vivo no YouTube e no Instagram com a participação dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, ok? Então você está convidado. O segundo convite é para que você possa conhecer o site iTalk. Eu sou professor lá, sou tutor de português, sou estudante de inglês e eu adoro esse site, eu realmente recomendo e ele é nosso parceiro aqui no canal. Aqui nós temos um link na descrição onde você pode utilizar esse link para poder conhecer o site. Se você quiser fazer aulas comigo, eu estou lá e com esse link você vai ganhar $10 para poder conhecer melhor o site e fazer as suas primeiras aulas. Eu ficaria muito feliz em ver você lá também, tá bom? E um último recado é que também nós temos o nosso canal no Telegram. Tá bom? Lá nós temos conteúdos quase que diários para que você possa ter muito contato com o português. Lá no Telegram realmente estão as pessoas que querem aprender de verdade o português com a gente e no Telegram nós temos a certeza que todas as pessoas que estão naquela lista vão receber os nossos conteúdos, as nossas dicas, os nossos recados também. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre o livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Na verdade eu li apenas um texto, um resumo desse livro, mas eu me identifiquei muito com o conteúdo desse livro, desse resumo e por isso eu estou aqui também compartilhando com vocês. Bom, eu acho que a minha história sobre o aprendizado de línguas, do inglês no meu caso, é muito parecido, é muito similar ao de várias pessoas, Eu passei vários e vários anos da minha vida tendo aulas de inglês na escola, principalmente, E a verdade é que depois de todo esse tempo, eu confesso para vocês que eu não aprendi a falar a língua, sabe? Os meus professores, eles faziam de tudo para tentar inspirar a gente a estudar inglês, mas a verdade é que nada dava certo, nada funcionava e parecia que toda aquela insistência só piorava a situação, sabe? Eu me sentia muito obrigado e cada vez mais eu gostava menos de estudar inglês. Alguns anos se passaram e eu passei por novas experiências e hoje eu estudo inglês praticamente todos os dias. Eu até sinto uma grande vontade real de estudar e eu nem consigo mais imaginar a minha vida sem o inglês. Mas então, qual é a diferença entre os meus professores que passaram anos e anos tentando me inspirar e, de certa forma, eles sempre fracassavam, e essa nova situação em que eu estou agora, onde eu não consigo mais ficar sem estudar inglês? A resposta ela pode estar, segundo Simon Sinek, no texto, no círculo de ouro. Os professores eles começavam sempre pelo o quê? Eles falavam que eu deveria estudar inglês. Eles também falavam como eu deveria estudar inglês. Eles falavam que eu deveria prestar atenção nas aulas, que eu deveria ler os livros e fazer as lições. Mas era apenas isso. Eles não sabiam o porquê
eu deveria estudar inglês? A verdade é que não havia nenhum motivo que realmente me motivasse, me inspirasse a estudar inglês. E se eu perguntasse por que eu tinha que estudar inglês, por que eu deveria estudar inglês, eles ficavam até de certa forma irritados comigo por perguntar algo tão bobo assim. Eles me diziam que seria bom para o meu futuro. Mas isso é muito vago, não? Qual criança sabe o que isso significa na verdade? Ou então eles falavam que eu precisava estudar para passar de ano. Então era o máximo que eu fazia. Eu estudava para passar de ano. Mas no fundo, eu não aprendia nada. A verdade é que eles provavelmente nunca tinham pensado por que os seus alunos realmente deveriam estudar inglês. Então, como eles poderiam nos inspirar, né? Muitas pessoas e empresas também, elas não sabem realmente por que fazem o que fazem. E esse é um grande problema na nossa sociedade hoje em dia, né? Bom, mas o que realmente me fez sentir tanta vontade assim de estudar inglês depois de tantos anos? A resposta é simples. Eu descobri e comecei pelo porquê. Eu adoro a ideia de poder viajar pelo mundo com a Letícia, ter contato com novas culturas. Eu quero poder conhecer pessoas diferentes também. Eu quero criar um negócio internacional e ter acesso aos mais variados livros e conhecimentos. Eu descobri que tudo isso só seria possível se eu me dedicasse aos meus estudos e aprendesse a falar inglês. E aí, depois que eu descobri tudo isso, hoje eu não consigo mais imaginar a minha vida sem estudar e praticar inglês. E na verdade é assim que os grandes líderes inspiram ação nas pessoas. Eles sempre começam pelo porquê. O problema é que a maioria das pessoas elas não percebe isso. E um bom exemplo é o que acontece dentro das próprias famílias. Muitos pais, eles passam anos tentando mudar o comportamento de seus filhos e sempre acabam fracassando também. Eles apenas falam o que os seus filhos devem fazer ou como eles devem fazer ou se comportar. Mas a grande verdade é que isso não inspira uma mudança verdadeira e profunda e duradoura também no comportamento das crianças. Isso acontece muitas vezes porque os pais eles se esquecem ou até mesmo não conseguem transmitir a ideia, o sentido do porquê. O forte motivo capaz de inspirar a mudança em uma pessoa. E veja bem, algo muito semelhante acontece no mundo dos negócios também. E Simon Sinek, no livro, ele dá um exemplo com as motos. A maioria das empresas, elas criam um novo modelo e começam a falar sobre todas as novas tecnologias. As especificações da moto, como o motor funciona, como eles são melhores que os concorrentes ou que eles têm as melhores formas de pagamento. Mas a verdade é que falar somente sobre o que e o como, isso não inspira confiança nem fidelidade dos clientes. Ficar falando sobre o que e como pode até funcionar no curto prazo, sabe? Mas você pode até vender várias unidades, fazendo promoções, diminuindo o preço ou até mesmo falando do seu novo modelo. Mas a verdade é que essas estratégias, elas são persuasivas e não inspiradoras. Entende a diferença? E o problema é que eles acabam dando muito trabalho para serem mantidos e podem custar muito caro para as grandes companhias, né? Então olha só, acompanha bem o meu raciocínio. Basta aparecer uma nova empresa com um modelo um pouco melhor ou com um preço um pouco mais baixo que o seu e pronto. Você acabou de perder mais um cliente. Podemos dizer que isso é uma guerra sem fim. Isso acontece muitas vezes porque as empresas elas não sabem o porquê elas fazem o que fazem também, assim como as pessoas, né? É claro que desse jeito ela jamais vai ter um cliente que compartilhe dos mesmos valores que ela e que seja fiel à marca. Afinal, se as próprias empresas elas não sabem por que elas fazem o que fazem, por que os clientes iriam saber? Mas olha só o exemplo que Simon Sinek ele dá no livro, né? Sobre a empresa, né? O que acontece com a Harley Davidson. Ela não é só considerada apenas uma montadora de motos. Ela inspira as pessoas. Olha o que ela faz. Ela não começa falando sobre as especificações da moto. Ela começa falando sobre a razão de existir. A Harley, ela acredita que pode alimentar os sonhos das pessoas, de possuírem liberdade e expressarem os seus verdadeiros estilos, sabe? Esse é o seu propósito e a sua paixão também.
Ela tem um compromisso em proporcionar experiências excepcionais para os clientes, desde a inovação até a produção. E o slogan delas é mais ou menos assim: e se é isso que você quer, não compre apenas uma moto, compre uma Harley Davidson. Você percebe a diferença? Ela começa pelo porquê e só depois ela fala sobre o como e o que. Então, não é à toa que ela faz tanto sucesso assim no mundo todo. Essa estratégia, ela acaba funcionando muito melhor e tem um custo muito menor. Você provavelmente não vai ver a Harley fazendo propagandas, anúncios em todo lugar, liquidando suas motos ou até mesmo falando sobre o que e o como o tempo inteiro, sabe? A mensagem da empresa é tão inspiradora que as pessoas elas se identificam fortemente com a marca e se tornam completamente fiéis à empresa. Essas pessoas elas estão dispostas a pagar mais pela moto. Elas esperam semanas pela encomenda e até fazem tatuagens no próprio corpo com a logo da Harley. Imagina, a dúvida deles não é qual marca de moto eles vão comprar. A dúvida é qual modelo da Harley eles vão comprar. O autor do livro, Simon Sinek, ele não está querendo dizer que a Harley Davidson ela é a melhor opção de moto no mundo, no mercado. Ele quer dizer que essa empresa ela sabe transmitir o porquê da empresa existir e o porquê ela faz o que faz. A Harley Davidson ela inspira ação e conquista a confiança e a fidelidade das pessoas que possuem a mesma crença e o mesmo desejo que ela. Se você disser o que e como faz o seu produto, as pessoas podem até comprar o seu produto, mas não vão se importar realmente com você. Mas se você disser a razão da sua empresa existir e apresentar o produto apenas como uma prova da sua causa, você vai conseguir inspirar muito mais pessoas. Mais uma vez, a maioria das pessoas elas começa pelo que elas fazem, mas elas não têm ideia nenhuma sobre o porquê elas fazem o que fazem. Então, o conselho aqui hoje é esse: não cometa esses mesmos erros. Você precisa saber exatamente qual é o seu porquê e você precisa começar por ele. Porque agora você já sabe que as pessoas elas não são inspiradas pelo o que você faz, elas são inspiradas pelo porquê você faz o que faz. E é assim que os grandes líderes, eles inspiram ação nas pessoas. Eles sempre começam pelo porquê. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um breve resumo, eu aprendi muito com esse texto, com esse livro. Espero que você também possa aprender e refletir um pouco sobre isso. E claro, aprender muito português também. Se você gostou realmente, deixa um like nesse vídeo. Se você está escutando esse episódio também, você pode usar o YouTube para escrever e deixar a sua opinião. Eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre isso, ok? E mais uma vez, se você quiser continuar estudando e praticando um pouco mais de português, você pode acessar a nossa lista no Telegram. O link para você acessar o nosso Telegram está na descrição, ok? Então, um grande abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!